Bora começar então, gente, essa terça-feira descobrindo um pouquinho mais sobre a técnica da numerologia, esse estudo, né? Eu convidei ele, que é especialista nessa área, Eduardo Carvalho, para vir aqui bater um papo com a gente. Muito boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Tudo bom com você? Tudo ótimo. Eduardo, numerologia, né? Tanta coisa para a gente perguntar sobre isso, tanta curiosidade. Mas vamos lá. Explica pra gente como é que funciona, a partir de como vocês conseguem estudar os números. Essa ideia da numerologia, na verdade, ela começou com Pitágoras, né, no século VI a.C., né? E depois ela foi se desenvolvendo e ganhando variações. A ideia é que cada letra emite um som. E esse som, por ser uma vibração, ele é medido em números. E esse número simboliza alguma coisa. Então, quando você fala, por exemplo, em 6, você pode usar o 6 enquanto um signo, que é meia dúzia de laranjas, ou você pode usar o 6 enquanto um símbolo ligado à questão da elegância, do requinte, da arte, da dúvida, das escolhas, que é onde a numerologia caminha. Entendi. Então, um número pode significar milhares de coisas. Eu não diria milhares de coisas, mas ele tem uma significação especial e, como tudo, ele tem a sua significação e o seu oposto. Por isso é importante dizer sempre que não existe número bom, porque todo número tem qualidades e, por ter qualidades, tem defeitos. É como aquele lugar onde bate sol e, portanto, faz sombra. E, portanto, faz sombra. Faz sombra. E por que as pessoas mais buscam a numerologia hoje em dia? A numerologia hoje oferece uma série de recursos. Você pode, por exemplo, fazer a tua numerologia pessoal. É como um processo de autoconhecimento. Ali vai falar de você, como você vê as coisas, como você lida com a vida, como é que tu percebe as coisas. E também vai te ajudar a mostrar onde que você precisa melhorar. Porque como não existe um nome perfeito, nós sempre teremos letras que faltarão e que sobrarão. E essas faltas e essas sobras são os nossos defeitinhos, digamos assim. Por isso que explica também muitos artistas mudarem o nome, Sim. Colocarem ali, por exemplo, um exemplo clássico, a Anitta, né, que o nome dela é Larissa, virou Anitta com 2 T's. Isso porque daí parece que ela teria muito mais sucesso com isso. Sim, a ideia é que, assim como cada número tem um símbolo, cada trabalho também tem, ele é simbolizado por um número. Quando você junta um nome que tem um valor numérico igual a esse número que tem a ver com aquele trabalho, isso não só impulsiona a carreira, como faz as pessoas lembrarem de você muito mais facilmente. Da mesma forma, o nome de uma empresa, bem feito, né, ele faz com que o cliente lembre dela primeiro que das outras. Por quê? Isso. Porque aquele som tem tudo a ver com aquele negócio. Também você pode antecipar o nome do teu futuro filho, onde você receberá do numerólogo um manual de instruções de como ele será, né? Que coisa, isso realmente, muitos pais devem buscar vocês, né, com esse intuito, com essa intenção. Todas as pessoas que conhecem a numerologia, na questão dos filhos, têm essa preocupação, né? Como também tem no seu negócio. Hoje é muito comum empresas terem numerólogos nos seus recursos humanos, porque, por exemplo, você pega uma pessoa, vou dar esses exemplos para, né, causar um certo encantamento. Você pega uma pessoa número 9. Uma pessoa número 9 é uma pessoa que se preocupa com o outro, é uma pessoa solidária, que sofre o sofrimento do outro. Você não pode colocar o número 9 no departamento de cobrança da empresa. Jamais. Porque ele não vai conseguir cobrar ninguém. Então, você precisará lá colocar alguém que tenha um número um pouco mais sério, mais frio, mais calculista e que não tenha tanto dó quanto tem um 9, por exemplo, né? Então, esse tipo de coisa ajuda o profissional a desempenhar melhor se ele está fazendo algo que tem a ver consigo. Talvez entender por que a pessoa, às vezes, não se dá bem naquela área. Com certeza. Né? Fala, não, talvez você se dê melhor em outra área. É claro, né, que nós somos livres. Porém, nós somos livres do nosso jeito. E é esse nosso jeito que a numerologia ajuda a mostrar. Que legal. O Eduardo, gente, topou pra gente fazer uma brincadeira aqui ao vivo com vocês, com um de vocês aí de casa, algum telespectador que tá assistindo ver mais. Então, assim, a gente pede que vocês mandem o WhatsApp pra gente, anota o nosso número aí, 988846107. A nossa equipe de produção que tá lá dentro vai escolher um nome, tem que ser um nome, se for mulher, então, que não pode ser casada, né? Não, ela pode ser casada, mas o nome a ser analisado é de solteira. Nome de solteira. Isso, se nome de for solteira. mulher, né? E o nome completo, data de nascimento
nascimento completa. Completa. Então, por exemplo, se a Ana Paula da Silva precisa mandar o Ana Paula, não só Ana Silva, né? Tudo. Ana Paula da Silva, data de nascimento. E a data de nascimento. Isso, nome de solteira. Para o homem não precisa, porque o homem não muda o nome, né? Então tá. Então, gente, já aproveita, manda aí rapidinho, que eu vou continuar o nosso bate-papo aqui. Daqui a pouco ele vai fazer e depois a gente vai contar um pouquinho dos estudos. É claro que o Eduardo estava me contando que um estudo detalhado ele demora horas, né, para ser feito. Ele é um estudo muito detalhado, porque não é simplesmente você somar e dizer que aquilo significa tal coisa. O nome é composto de várias partes e é o estudo das relações entre essas partes que mostra aquela pessoa. Porque terão infinitas pessoas com os mesmos números, por exemplo, mas elas sempre serão diferentes. Por quê? Porque essas relações são diferentes. O pessoal está me avisando aqui no ponto que já tem a pessoa, já chegou um WhatsApp. E aí, se a gente consegue colocar na tela aqui? Vamos ver, então, a Leila Cubas. Vou anotar aqui, ó. Leila Cubas acabou de mandar mensagem ao vivo aqui no Ver Mais. Leila Cubas, vou anotar aqui a data dela. 4/2/1969. Ó, gente, tá anotado aqui. Já anotei. Enquanto a gente vai seguindo, então, com o programa aqui também, eu vou deixar este papel com o Eduardo e daqui a pouco ele vai fazer o estudo disso daqui pra gente ao vivo aqui no programa Ver Mais de hoje. Tem mais uma pergunta que eu quero te fazer, Eduardo. Quando a gente olha, por exemplo, no relógio e fala assim, 11h11, isso tem alguma coisa a ver com numerologia também? Não, o que acontece é o seguinte, aí quem está te falando agora é o psicoterapeuta. Ah, tá. Não é o numerólogo. Não é o numerólogo. Se você olha alguma coisa que te impressiona, imediatamente teu sistema nervoso registra isso. E nós temos dentro do nosso inconsciente um certo relógio. E é por isso que a pessoa, às vezes, sempre acorda na mesma hora de madrugada. Gente, isso acontece comigo sempre. Achei que eu era meio doida. Muito comum, muito comum. É normal isso. Assim como, por exemplo, você poderá um dia, sem motivo algum, não estar se sentindo muito bem, triste, sem um motivo aparente, e talvez na tua história, naquele dia, muitos anos atrás, aconteceu algo que não foi legal. E esse relógio do nosso inconsciente te traz de volta, porque tem a ver com o dia. Olha Mas você nem isso. lembra do porquê, do que aconteceu. Isso é bastante comum. O nosso inconsciente, ele não esquece nada. O nosso consciente ele é limitado porque ele para funcionar não pode estar muito sobrecarregado. Então, tudo vai para o inconsciente. O que fica no consciente é uma pontinha. O nosso inconsciente é todo o resto. Que então, legal, às vezes, gente. você vê, acordei às 3h03 da manhã. Você fala, nossa, 3h03 deve ter alguma coisa a ver. Não, não tem nada a ver. Era só 3h03. Era só Mas 3h03. como 3h03 te chamou a atenção, daqui a pouco, todo dia, 3h03, teu relógio desperta e você acorda. Tem alguma coisa. Aí você liga para o numerólogo, né? E ele dirá, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Então, gente, já fica respondido. Não tem nada a ver. Placa de carro não tem nada, número de telefone não tem nada. A numerologia era uma ferramenta bastante específica. Bastante específica. Bastante específica. Nomes, data de nascimento. Nomes, data de nascimento. CPF, nada a ver também. Não. Nomes de produto, nomes de empresa, tudo isso tem tudo a ver. Mas outras coisas aí já é um exagero. Já é um exagero. Eduardo, então tá bom. Vamos lá para o estudo que Vamos. a gente vai fazer da Leila e daí a gente volta daqui a pouquinho para conversar. Ok. E aí, Eduardo? Bom, a primeira coisa que nós observamos no nome da Leila é que é um nome curto. Tá. Leila Cubas. Então, ela tem deficiência de algumas quantidades de letras, né? Mas ela tem potencialidade, ela tem um nome bastante individual, de natureza individual. Ela tem condições de trabalhar por conta própria, ser sua própria chefe, ela tem iniciativa para isso. Ela tem boas ideias, inclusive, e ideias ótimas, porque o número de base dela, que é o número 1, que é o número da individualidade, ele vem de um 19, que é o número do Sol, que a Cabala nos fala que é o número dos caminhos iluminados. Então, eu não sei o que a Leila faz, mas seja o que ela tiver de ideia, ela poderá fazer que dará certo. Que legal, ô Leila. Aproveita e já vai mandando o Isso. WhatsApp pra gente pra contar se tem a ver mesmo, se você trabalha com isso, enfim. A Leila tem um excesso de letras de valor 3 no nome, o que demonstra que ela deve gostar de falar bastante. Será que é falante? Isso, fala bastante. E ela já tem um jeito de ser vista pelos outros como o mesmo número, o que torna ela, as pessoas veem a Leila como uma pessoa muito simpática. Né? Mas a Leila, às vezes, corre o risco de falar um pouco demais. Muitos números 3, junto com uma mulher, normalmente dá falas demais. Dá fala demais. Falas demais. Mulher naturalmente já gosta de falar, então... Isso.
A Leila é uma pessoa extremamente emotiva, o canal de percepção dela é emoção. Se eu fosse vender alguma coisa para a Leila, eu diria o quanto ela se sentiria bem em comprar, seja o que for, porque é assim que ela entende as coisas. Ela não vê as coisas muito pelo lado lógico, nem pelo lado da questão financeira ou física. A questão dela é basicamente emocional. Ela é uma pessoa que vê a vida pelo lado da emoção. A Leila, nos maus dias dela, chora até em propaganda de pasta de dente. Leila, conta pra gente. Espero que não tenham muitos, né? Faltam para ela números de organização e se ela não foi educada desde criança a ser organizada, ela terá dificuldades em organização, porque ela não tem nenhum número de organização no nome. Mas existe uma parte da numerologia que você pode, por educação, mudar. É quando a numerologia te ajuda. O que você tem que melhorar? A Leila nasceu sem números de organização. Ela tem que cuidar. Se ela foi educada assim, resolveu. Se não, ela ainda tem dificuldade de lembrar onde guardou as coisas, né? No mais, a data de nascimento dela é uma data voltada para a estabilidade e ordem, né? A numerologia, ela tem Você não precisa acreditar em reencarnação para fazer numerologia, você pode se beneficiar dela por qualquer jeito, mas a data de nascimento dela, na numerologia, tem a ver com o que se espera que nós façamos na vida. Né? E ela veio para construir coisas estáveis, construir coisas com planejamento e com ordem. Né? Que legal! Tá aí, gente, a análise da Leila Cubas ao vivo aqui no Ver Mais hoje. Muito obrigada, Eduardo. E um detalhe. A Leila precisa aprender a cuidar da grana. Da grana. Porque ela pode até ganhar bastante se ganha, mas ela gasta mal. Então, ela precisa se educar. Se já não foi educada com a vida, ela precisa cuidar. Senão, a Leila sempre, o mês dela, terá menos de 30 dias. Inclusive, a Leila tá mandando um WhatsApp aqui. Vamos ver o que ela tá falando? Ela disse assim, verdade, eu choro por tudo e não sou organizada. Obrigada, eu gostei muito. Que legal, Leila. Tá aí, gente. Fizemos, então, aqui a nossa consulta ao vivo aqui no Ver Mais. Muito obrigada, Eduardo. Nada.